Irmãos Reverendo Mil, sejam bem-vindos. A minha paz para você. Nesse filme aqui nós vamos dar continuidade sobre o assunto antinatalismo. E eu quero te falar por que o antinatalismo ele é a solução para o fim do sofrimento do ser humano, da vida em si. Eu tenho duas filhas que são antinatalistas. Elas não têm filhos e no trabalho delas, elas são questionadas às vezes sobre essa situação, que elas não têm filho ainda e tudo. E elas falam que não querem ter filho, porque filho é muita responsabilidade e tal. E elas trabalham, elas falam assim: olha, eu gosto de sair, eu gosto de ir na balada, eu gosto de ir no pagode e tal. E eu não tendo filho, eu sou livre. Às vezes ela até brinca: quanto custa um pacote de fraldas? Né? Minha filha brinca assim: com um pacote de fralda eu me embriago, vamos dizer assim. Ela até rio. Uma vez a gente conversando com ela, eu conversando com elas duas, a gente estava falando sobre esse assunto. E esse assunto é muito bem questionado, porque no trabalho delas, elas são questionadas, né? E aí eu estava falando assim para elas, porque a percepção da vida fez com que elas agora não queiram mais filhos. O antinatalismo torna-se uma solução para o fim do sofrimento. Por exemplo, olha só o meu exemplo, né? Eu falando com ela assim, aí eu disse assim: você vendo a vida hoje, como ela é, o trabalho que você tem que trabalhar para sobreviver, é uma luta, você tem que ter horário, acordar cedo e ter patrão, sabe, encheção de saco, às vezes um relacionamento que não deu certo. As minhas duas filhas, elas se separaram, elas tiveram um relacionamento de casamento e se separaram porque os maridos queriam filhos. E elas disseram: não, se você quiser ter filho, vai ter com outra. Então deu linha e eles tiveram que caçar quem quisesse filho. E elas estão livres, são solteiras, podem namorar tranquilo, não tem nada que impeça, né? E aí eu estava falando para elas assim, conversando, eu falei isso: mas vendo a vida hoje, essa situação, né, a luta pela sobrevivência, a violência, pessoas ruins, né, a vida, ela não é brincadeira, se você for olhar. Tem mais gente hoje sofrendo ou feliz, né? A felicidade, ela é temporária, mas o sofrimento, ele é real e ele não tem escapatória. Uma hora você vai sofrer. Eu falando para ela assim: se vocês fossem questionadas, olha só que coisa interessante, para nascer de novo e viver a mesma vida, ou então se vocês fossem questionadas para antes de nascer, ou nascer de novo e viver a mesma vida, vocês aceitariam? Elas falaram não. Se elas tivessem sido perguntadas, tivessem sido questionadas, elas não queriam nascer. Então, nessa situação, assim, como eu sou antinatalista,
um exemplo assim, eu por acaso se voltasse no tempo e aí eu não as teria, não significa que eu não as ame, mas eu estaria fazendo o desejo delas que elas manifestaram hoje. Assim, a realidade da vida, ela te tira te dá esse pensamento. E eu falando para elas assim, pois o nosso sentimento de antinatalismo, ele vai parar o sofrimento na nossa família. Meu DNA não vai continuar sofrendo. Meu DNA não vai sofrer. Porque, eu falando para elas assim, minhas filhas, tem poucas pessoas que você vai chorar a morte. Você pode sentir a morte de um amigo, de um pai, de um conhecido, até de um artista, de um cantor e tal. Mas a morte de um familiar, do pai, da mãe, do irmão, né? A nossa família está ficando mais distante, então assim, você não sente tanta morte de um parente que você nem conhece. Mas aquele que é mais próximo, então você sente. E eu falando para elas assim, você vai sentir a minha morte. Se você for primeiro, eu vou sentir a sua, mas eu quero ir primeiro que você. Porque eu sou mais velho e essa é a lógica da vida. E você não vai ter filhos para chorar a morte deles e nem eles vão chorar a sua morte. O sofrimento vai parar em você. E elas ficaram assim, por esse lado elas não tinham olhado ainda. Então, a gente conversando, eu falei isso para ela. O antinatalismo na minha família, no meu DNA, ele para nelas. Eu não tenho netos para chorar, para eles chorarem a morte dela. Eu estou falando da morte, que a morte é um dos grandes problemas da humanidade, é um dos grandes incógnitas, é uma coisa assim que que as pessoas é difícil aceitar, é aterrorizante. Então a morte é a coisa que mais faz as pessoas sofrer. É por isso que eu perguntei. Tem mais gente sofrendo hoje ou feliz? Quantas pessoas estão morrendo hoje? Então são quantas pessoas que estão chorando a morte de um ente querido? Entendeu? Então por isso que o antinatalismo, ele acaba com o sofrimento. Pode acabar com momentos felizes, mas momentos felizes são poucos. Você vai ter momentos felizes, mas você vai sofrer porque você vai morrer, você vai definhar, você vai adoecer, suas células vão morrer. E o destino da vida é a morte, não tem outro caminho. E a morte é muito sofrida para tudo. A morte é que é o grande sofrimento da humanidade. Agora, fora isso, ainda tem outras questões que acontecem com você, que faz você sofrer antes de morrer, antes da morte. Você sofre por coisas impressionantes. No próximo filme eu vou falar mais sobre isso. Tá? Tem um assunto aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então assim, a gente vai conversando e vamos continuar falando sobre antinatalismo e o fim do sofrimento. Sou o Reverendo Mil, a minha paz para você.
Até o próximo filme.